Entrevista Cultural Cataguases 2 apresenta Café com a Camilinha. Um papo descontraído, cheio de histórias e, claro, um bom café. Prepare-se para uma conversa leve e inspiradora com nossos convidados especiais. Olá pessoal, a Entrevista Cultural Cataguases 2 está no ar. Estamos com o nosso quadro Café com a Camilinha e vamos contar um pouquinho do nosso convidado de hoje. É com muita alegria que recebemos hoje Felipe Santana, fotógrafo, empresário, gestor e com mais de 20 anos de experiência e mais de 1.000 casamentos realizados. À frente, Felipe Santana Art Studio, Estúdio 109 e da Reg Filmes, e ele é referência em sensibilidade, experiência e liderança no universo da imagem. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que te agradeço, Camilinha. É uma alegria estar aqui, ter você aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que acompanha a Camilinha e que possamos juntos aí fazer esse canal ir cada vez mais longe, que é um trabalho muito nobre isso que ela faz, que é um legado até que você segue do seu pai, que era jornalista, e você ter essa sensibilidade de buscar conhecer melhor as pessoas para levar informação para elas, né? Vamos lá. Felipe, você cresceu no meio da fotografia, certo? Acompanhando seu pai desde muito cedo. O que mais te marcou naquele início e que fez você decidir seguir esse caminho que ele te deu? Sim, o que mais me marcou foi que o meu pai, eu era literalmente um improvável, porque eu sempre fui muito agitado, muito bagunceiro, sempre dei muita dor de cabeça para o meu pai. E ele acreditou em mim. Ele falou assim, ó, não tá dando mais, você tá fazendo muita bagunça, vem trabalhar comigo. E aí eu comecei a trabalhar com ele, acompanhando ele desde pequeno, em muitos eventos. E o que me marcou é que o meu pai, ele sempre, ao ver como ele lidava com as pessoas, eu sempre entendia que ele priorizava mais as pessoas do que as coisas. Isso para mim foi algo muito marcante, porque a gente vê hoje que as pessoas, nós somos, é cultural isso, tá? Muitas das vezes a gente preocupa mais com as coisas do que com as pessoas. E aí o meu pai sempre me deixou esse ensinamento, que às vezes você podia até tomar um prejuízo de alguma forma, mas que com aquela pessoa era mais importante você atender, servir ela da melhor maneira, e que o dinheiro nada mais é do que uma consequência, tá? Felipe, você costuma dizer que fotografar é mais do que registrar imagens, é contar histórias. Que história te emocionou de um jeito especial ao longo desses 20 anos de carreira? Conte para nós. Essa parte, são muitas histórias que eu já fotografei. Eu me lembro algumas vezes que eu me sentia cansado. Falei assim, não pai, não quero trabalhar, não, tô cansado, eu quero ir curtir, sou novo, a galera tá tudo indo curtir no final de semana, eu quero curtir também. E o meu pai me falou uma coisa que eu nunca esqueço, que ele falou assim, meu filho, se você soubesse o quanto privilegiados nós somos de trabalhar no ramo de evento. Eu falei, por quê? Ficar lá em pé muitas horas, lá trabalhando, cansado. E na época eu não tinha maturidade para entender o que ele estava dizendo. E ele fez questão de me explicar mais detalhado. Ele falou assim, meu filho, a gente está num ambiente onde que as pessoas estão celebrando, elas estão felizes, elas estão comemorando. Já pensou como que seria a profissão de um cara que, por exemplo, que está arrumando um corpo de alguém que vai para um velório? É uma profissão, não deixa de ser uma profissão menos ou mais importante. Só que ela está lidando no momento onde está todo mundo enlutado, todo mundo com muita dor. Então, essa profissão que a gente tem, ela vai muito além de fotografar. É uma oportunidade de conhecer um pouquinho da história de cada uma das pessoas. E respondendo a sua pergunta de uma forma mais direta, é difícil falar qual é exatamente a história que mais marcou. Mas tem algumas. Uma delas é até do senhor Basílio e da dona Iracema. Foi uma boda de 50 anos que a gente fotografou. E a gente fez umas fotos deles antes, tipo um pré-casamento, só que para um casal de mais de 60 anos. E foi muito interessante como que a gente via a intimidade um pouquinho dos dois, quanto eles se amavam. E
eles me deram muitos conselhos sobre o casamento. E foi tão interessante que a gente, através do ensaio deles, a gente ganhou um prêmio de fotografia internacional. Foi uma imagem, depois eu vou até te mandar para você colocar no corte aí para você ver, foi um prêmio que a gente ganhou, porque é uma foto onde que são, geralmente o pessoal mais de idade tende a ser mais reservado, mais sério, e era o que eles realmente se portavam ali naquele momento do ensaio. Só que a gente se conectou de uma maneira tão próxima, que a gente tirou uma foto dos dois dando um sorrisão, os dois abraçados, e foi uma foto que me marcou muito. Hoje você lidera uma grande equipe e é reconhecido por descobrir subtalentos. Como você faz para despertar o melhor nas pessoas que trabalham com você hoje? Muito boa a sua pergunta, me faz pensar para responder. Acho que a melhor resposta que eu tenho para te dar sobre essa pergunta é quando eu olho para o meu pai. Eu já disse no início da entrevista que eu era um improvável. E o meu pai acreditou em mim quando muitos não acreditavam. Eu acho que o que as pessoas precisam é de pessoas que acreditam nelas, que elas são capazes. Porque cada um de nós tem algum talento. Temos que ter. Nós não estamos aqui de bobeira. E eu acho que a maioria da sociedade quer julgar as pessoas num todo e elas não querem acreditar ou incentivar que as pessoas podem mais. E se tem algo que eu tenho aprendido no dia a dia, que se tem algo que a gente deve investir é nas pessoas. Porque mesmo que elas fiquem um ciclo longo ou pequeno conosco, aquilo vai dar frutos. E não são só frutos que vão me trazer retorno financeiro, mas retorno de um legado, assim como meu pai tem deixado em mim. Felipe, além da fotografia, você também empreende em outras áreas, certo? Certo. O que te motiva a se diversificar tanto e continuar buscando novos desafios? Atualmente eu tenho outros empreendimentos, como uma empresa de higienização de sofá, tenho uma participação também no agro, que é no sistema de irrigação. E eu entendi o seguinte, foi até difícil para mim poder entender por que eu tinha uma busca tão grande. E tem 2 anos que eu faço um tratamento, que eu tenho um TDAH muito avançado, e eu descobri que isso é algo que me atrapalhou muitos anos, mas é algo que agora que está ajustado, que eu entendo, que eu me conheço, eu tenho uma habilidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo e conseguir direcionar o foco para poder progredir em cada uma das coisas. E o que faz eu conseguir empreender dessa forma é que eu acredito muito nas pessoas e que sem as pessoas não é possível ter nenhum tipo de negócio. Esse negócio fala assim, funcionário está difícil. Mas como é que você fica sem funcionário? O funcionário é a capacidade que você tem de prosperar e fazer transbordar na vida dele também. Então, uma forma que eu enxergo é que as pessoas, elas podem ser multiplicadoras e ganharem também junto. Felipe, sua marca é conhecida por unir sensibilidade, excelência e propósito. O que você acredita que faz diferença para conquistar a confiança dos seus clientes? Tem uma coisa que eu não me esqueço. Tudo começou até nessa salinha mesmo. Meu pai, quando chegava alguém para procurar meu pai, que eu tinha 13 para 14 anos, a pessoa batia na porta, toque, toque. E quando abria, era eu. E eu gaguejava, falava assim, oi. E eu falava, quero falar com seu pai. Eu chamava meu pai e escondia no banheiro, porque eu tinha muita vergonha. Eu era muito tímido. E um dos maiores ensinamentos que meu pai me trouxe foi sobre amar as pessoas e ser carismático. Eu sou uma pessoa com energia e o carisma que meu pai tinha, ele me ensinou isso de alguma forma. Além de eu ter uma predisposição a ter isso por ser filho dele, mas ele me moldou. E eu acredito que esse carisma, essa transparência, essa honestidade com as pessoas, de ser meu jeito à vontade, descontraído, é o que conecta e deixa as pessoas mais à vontade para poder... Porque pensa comigo, você vai confiar, às vezes, um fotógrafo, alguém,
um momento íntimo da sua vida, um momento que você quer estar sentindo à vontade. Então, as pessoas que você for contratar, tem que ser pessoas que você confia, que você se sinta à vontade. E o que eu aprendi é com meu pai essa questão de ser verdadeiro. O problema é que quando a gente é verdadeiro, muitas das vezes a gente desagrada também. Mas faz parte. A gente agrada quem tem que agradar, desagrada quem tem que desagradar mesmo, só que a gente nunca pode perder o respeito ao próximo. É isso. Verdade. Falou tudo. Então, Felipe, sua fé e o amor pela sua família estão muito presentes na sua vida. Como esses valores se enfrentam no seu trabalho e as decisões que você toma até hoje? Você falou duas coisas aí sobre a minha fé. Eu não tenho um rótulo, uma placa de igreja. Eu nasci de um berço evangélico, meu pai e minha mãe me criaram. E eu tive a minha fase da adolescência de sair da igreja e passar por caminhos que eu não deveria ter passado e não me orgulho de ter passado por eles. Minha mãe falava assim, ó, o mal, você nunca experimenta o mal. Só que eu acabei sendo seduzido e percorri por caminhos que não deveria. Mas Deus é tão misericordioso que Ele me amou de uma forma a me resgatar do caminho das trevas que eu percorri. E por isso que eu tenho um pilar de fé de uma forma muito intensa. Porque não dá para você falar assim, poxa, misturar fé com trabalho é religiosidade. Não. Eu acredito que você colocar Deus em tudo na sua vida não é religiosidade, é direção. E ninguém pode nos dar uma direção melhor do que aquele que nos criou. Então, esse é um pilar que eu tenho. E eu tenho minha rotina de comunhão com Deus, de ler a Bíblia. Se você me chamar para ir num culto que tem um pastor maneiro que fala na palavra, eu vou. Se você me chamar para ir numa missa. Outro dia eu fui levar minha avó lá em Belo Horizonte numa missa. O padre, eu apaixonei com o padre. Você tem que ver como que ele fez uma liturgia excelente na palavra. Então, assim, eu não tenho essa questão da religiosidade em si, mas a fé como algo muito intenso e a Bíblia como um livro sagrado, não tenho dúvidas e questionamentos. E um outro ponto sobre a família, por que eu priorizo tanto a família? Porque casamento é uma coisa que quem já está casado há mais tempo sabe que ele é de altos e baixos. E se você não tiver muito bem definido o que é o casamento para você, quando estiver na baixa você vai pular fora. E eu já tive altos e baixos no meu casamento e eu acredito muito que família é o maior projeto que Deus nos dá nessa terra. Porque tudo são projetos, Camila. Sua carreira como jornalística é um projeto. A minha carreira como fotografia é um projeto. Meu projeto de emagrecer, igual eu estou malhando, estou numa fase de cuidar mais do corpo, é um projeto. Tudo são projetos na vida. E de todos os projetos, o que eu considero como primordial que Deus nos dá é a família. Porque é os que vão nos suceder, é onde que a gente busca nossas forças ali, os nossos filhos que vão ficar. É isso. E para fechar nossa entrevista de hoje, e para encerrar, Felipe, quando você olha para tudo que construiu, pessoalmente e pessoalmente, o que você sente mais define sua missão até hoje? Minha missão até hoje, eu vou dizer de uma forma, e eu não quero ser interpretado com soberba nem arrogância, mas é só uma pontinha da onde que Deus tem me chamado para ir. Vai ser muito maior tudo que eu estou construindo, porque é para a honra e glória dele. E eu vou transbordar isso na vida de muitas pessoas que estiverem ao meu redor. Então eu tenho muita gratidão aos pais que eu tive. Eu ainda tenho minha mãe viva, meu pai não tenho mais. E quando a gente dando um gancho na parte da família, eu só sou quem eu sou hoje porque eu fui muito amado por um pai e por uma mãe que eu ainda tenho. Uma mãe que renunciou muito. Porque ser pai e mãe é uma renúncia. Então, por isso que família é tão importante para mim. E eu tenho muito claro para mim de que eu vou muito longe. E eu não digo muito longe financeiramente, mas eu digo como pessoa, como ser humano. E aquilo que Deus tem reservado para mim vai se concretizar em minha vida. É isso. Eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que... Eu vou fazer um bate-bola com você, para uma brincadeira, tá, gente? Vamos estar no roteiro.
Vivi, se você voltasse no tempo hoje, aquele filho quando era pequeno, todo mundo pega na inteligência artificial e Sim. quando pode ser pequeno, pode ser o adulto, de agora. O que você falaria para aquele Felipe que está naquela foto, naquela imagem? Que você está vivendo muitas coisas que você um dia foi só um sonho. E que toda vez que você tiver um novo desafio, não desista, porque você já venceu muitos outros desafios. E um sentimento de gratidão, de muita gratidão e de muito planejamento para o que está por vir ainda. Eu diria para esse Felipe lá de trás que muitos dos medos que ele tinha não aconteceu. E que tudo aquilo que magoou e que foi algo que foi pesado de atravessar, de alguma forma era para me preparar para algo maior. Então, toda vez que eu tiver um obstáculo agora, eu sei que aquilo é só um desafio para algo maior que está por vir. Você tem alguma indicação de quem queira ser um fotógrafo por um dia? Alguma dica? Ame as pessoas. Técnica é consequência, você aprende. Ame as pessoas. Consagre sua vida a Deus. Pede Ele para te mostrar o caminho. Ah, mas eu não acredito em Deus, sou ateu. Então continua com os resultados que você está. E está tudo certo. Mas a dica que eu tenho como ponto de vista é esse. Consagre os seus planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. E faça o que tem que ser feito, aquilo que é sua parte. As pessoas querem pedir para Deus e sentar na poltroninha e falar assim, ó Senhor, me dá, me dá. Você quer ser um fotógrafo massa, bala? Estude, modele as pessoas, veja quem é referência, vai atrás. Faça o que tem que ser feito e consagre isso ao Senhor. E ame as pessoas. Quando você ama as pessoas, você vai fazer pensando nelas. E o dinheiro vai vir como consequência. E eu falo isso com experiência própria, porque eu já tive um período não tão distante da minha vida em que eu olhava primeiro o dinheiro. Depois que eu tinha investido muito, tinha me dedicado muito, eu falei assim, não, eu quero ganhar para fazer isso, quero ganhar para fazer aquilo. Mas, cara, nem tudo é sobre dinheiro. E às vezes quando eu me esqueço disso, porque o ser humano é assim, ele aprende, mas de repente parece que ele desaprende, sabe? E aí a gente tem que retomar e colocar a cabecinha no lugar e falar assim, Senhor, dá a direção nisso aqui. Porque nem tudo é sobre dinheiro. Isso não é... Você fazer um agradecimento especial aos seus clientes, aos seus amigos, família? Sim, agradeço. Empresas, Sim, vou falar até olhando aqui para a câmera. Eu agradeço a todos os clientes que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, aos clientes. Tem muitos clientes que nos acompanham hoje, que é desde a época do meu pai. Quantos contratos que a gente fecha, que às vezes fala assim, pô, seu pai fez a fotinha minha de infância. E é isso. E deixar um recado para quem às vezes está um pouquinho desanimado, não desanime, siga em frente, não desista. A vitória está logo ali depois da curva. Isso aí, Felipe, muito obrigada. Tá? Obrigado, Camilinha. Deus te proteja. Amém. Tamo junto. Siga o Entrevista Cultural Cataguases 2 nas redes sociais.